Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. Hoje vamos falar desse livro aqui, O Poder da China, de Ricardo Jeromel. Esse livro foi escrito em 2019, ele é da editora Gente, e o Ricardo Jeromel, além desse livro, ele tem um outro chamado Bilionários. Ele cobre os bilionários para a revista Forbes americana, que é uma revista de economia e negócios. Não tem como nós falarmos da China sem falarmos na figura emblemática que foi Mao Tse-tung. Mao Tse-tung foi o fundador da República Popular da China. Ele é um movimento que, ao final da Grande Marcha, onde em 1949, Mao Tse-tung assumiu o controle com mão de ferro sobre toda a China. E esse poder durou até 1976 com a sua morte. Sempre, assim, lá na década de 70, quando começou o meu interesse por leitura, a minha sede por informações, isso começou através dos jornais. E sempre se lia nos jornais, ouvia nos rádios, o que acontecerá com a China após a morte de Mao Tse-tung? Como que isso vai se dar? Quem vai assumir? Que rumos vai tomar esse enorme país com essa imensidão de população? Para onde é que vai pender a China? Essa era uma incógnita. Durante o período de governo de Mao Tse-tung, houve dois grandes movimentos. O Grande Salto à Frente, que durou 10 anos, e a Revolução Cultural, que durou mais outros 10 anos. Foram dois movimentos que não deram muito certo. Eles acabaram mantendo a China naquele estágio de atraso cultural, atraso econômico e de extrema pobreza. Após a morte do Mao, passados-se 2 anos, em 1978, assumiu o controle da China o Deng Xiaoping. O Deng, sim, esse foi o cara que tirou a China daquela situação de pobreza extrema, de atraso cultural, enfim, de tudo, e transformou a China nisso que a gente vê hoje, que encanta, que assusta, que assombra o mundo. O Deng Xiaoping, ao assumir, ele disse o seguinte: já fizemos muitas coisas erradas, chegou a hora de fazer as coisas certas. Ele foi o primeiro presidente chinês a visitar os Estados Unidos, e ele começou uma reforma econômica e abriu a China à diplomacia estrangeira. Durante essa visita do Deng aos Estados Unidos, ele visitou fábricas, visitou empresas, ele manifestou desejo de adquirir tecnologias, e ele tinha 4 pilares onde ele se baseava que ele queria. Era mudanças na agricultura, na indústria, na defesa, na ciência e tecnologia. Ele também começou a incentivar internamente os jovens chineses a irem estudar no exterior, apoiou bastante o ensino do inglês, que os chineses deveriam aprender inglês. Ele facilitou a abertura para investimentos estrangeiros, as instalações de empresas multinacionais em território chinês. Costuma-se sempre dizer que o Mao Tse-tung mudou a China. E Deng, com essas suas medidas, Deng mudou o mundo, preparando a China para o que a China é hoje. Em qualquer conversa sobre a China, sempre vai ser baseada, vai sempre se falar em números, e sempre tem um número que impressiona. Esse número é 1.400.000.000 de chineses. Essa é a população estimada da China. Não se sabe bem ao certo se é 1.400.000.000, se é um pouco mais, se é um pouco menos, isso nem eles sabem. E muito disso se deve ao fato de que perdurou na China durante 30 anos a política do filho único. Eram leis onde as pessoas eram multadas se tivesse mais de um filho, mas era imagina, com 1.400.000.000, como é que se vai se impor e controlar e saber ao certo se as pessoas estão sendo honestas, estão dizendo se é o primeiro filho, se é o segundo, se omitiu esses dados? Então, na verdade, nem ele sabe. O Ricardo Jeromel, em certo momento do livro, ele sempre fala que tudo que se disser sobre a China pode ser verdade e pode ser mentira. Uma das perguntas que ele diz que todas as pessoas fazem a ele, por ele ter visitado muitas vezes a China, é se é verdade que lá comem cachorro.
Ele disse, olha, não sei, eu nunca vi, mas pode ser verdade. Numa população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, pode ter alguém que come, pode ter alguém que não. Então ele sempre diz, muito cuidado com o que se fala sobre a China. Tudo pode ser verdade e tudo pode ser mentira. Sempre, mas sempre mesmo que se fala sobre qualquer número sobre a China, esse número sempre impressiona. Por exemplo, em 2018, a China vinha desacelerando o seu crescimento econômico e mesmo nessa desaceleração, eles cresceram 6,6% nesse ano. Isso é uma monstruosidade, a segunda maior economia do mundo crescer 6,6%. Entre os anos de 2017, 2018 e 2019, a China, 35% de todo o crescimento global veio da China. Isso é impressionante. O Ricardo Jeromel fala no seu texto que a China futuramente será líder em inteligência artificial. Um dado impressionante também é sobre o número de usuários de internet. Por exemplo, os Estados Unidos têm 329 milhões aproximadamente de habitantes e desses, 90% são usuários de internet. O Brasil tem 210 milhões de habitantes e nós estamos hoje com 70% da população usando a internet. A China, a gente pensa, eles devem ter 90%. Não, eles têm 57%, pouquinho mais da metade dos chineses usando a internet. A diferença é que eles têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Isso significa que esses 57% de usuários de internet corresponde a 802 milhões de pessoas usando a internet hoje. E a velocidade, a rede, a internet, ela possibilita que as empresas atinjam o maior número de clientes numa velocidade muito grande. Tá? Antigamente, há 30 anos atrás, quem era capaz de escrever um e-mail ou usar uma planilha do Excel já era considerado futurista. Hoje as coisas acontecem muito mais rápido. Eu tenho como exemplo, vou ler alguns dados, sobre um gráfico que o Jeromel coloca aqui no livro, sobre a velocidade com que as novas tecnologias avançam e adquirem usuários. Então ele começa tendo por base como que determinados setores atingiram a marca de 50 milhões de usuários. Vamos ver aqui então. Aqui no livro ele diz o seguinte: as companhias aéreas demoraram 68 anos para atingir 50 milhões de usuários. Os automóveis, 62 anos. Os telefones, 50 anos. A eletricidade, 46 anos para atingir 50 milhões de usuários. Os cartões de crédito, 28 anos. Os televisores, 22 anos. Os caixas eletrônicos, 18 anos. Os computadores, 14 anos. A internet, 7 anos para atingir 50 milhões de usuários. O Facebook, 3 anos. O WeChat, que é o WhatsApp na China, 1 ano. O Pokémon Go, 19 dias para atingir 50 milhões de usuários. Agora vocês imaginem o que vai acontecer quando a China tiver 90, 95, sei lá, quase 100% de usuários de internet. Eles ainda têm 600 milhões de pessoas que não têm acesso à internet e que futuramente vão ter, devido a essas taxas de crescimento. Então eles têm ainda por crescer mais um Brasil e mais um Estados Unidos. Eu ouço seguidamente dizer que assim, a China está crescendo muito, a China está enriquecendo, a China está comprando o mundo, mas eles têm muita gente pobre. É verdade. Mas entre 1981 e 2013, a China tirou da pobreza algo em torno como 850 milhões de pessoas. Existe um consenso entre os economistas mundiais de que esse feito foi uma das façanhas mais brilhantes em termos de economia que um país fez durante toda a história da humanidade. As empresas chinesas vêm se expandindo pelo mundo todo. E como é que é a relação do Brasil com a China? A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. 18% de todo o comércio brasileiro com o exterior é através da China.
Os chineses compram hoje 62% de toda a soja produzida no mundo. E desses 62% de soja que os chineses compram do mundo, a metade disso é do Brasil. Eles continuam expandindo os seus investimentos no Brasil. Eles, de 2010 para cá, eles já compraram mais de 10 barragens hidrelétricas, mais de 7 empresas de transmissão de energia. Eles já são donos de 90% do Porto de Paranaguá. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, eu soube que há 10 anos passados, mais ou menos, eles haviam comprado uma indústria termoelétrica aqui na região da fronteira, aqui em Candiota, perto de Bagé, na fronteira com o Uruguai. E agora eu fui procurar, a propósito de ler esse livro, eu fui procurar saber como é que estava aquele investimento. Cresceu muito a cidade lá, houve bastante progresso. E eu fiquei sabendo também, através da internet, que eles têm mais 3 usinas a serem construídas naquela região. O foco dos investimentos deles no Brasil são portos, telecomunicações, agricultura e energia. As empresas chinesas diversificam seus investimentos ao redor do mundo todo, eles não escolhem em que continente atuar. E um dos continentes que eles estão investindo muito é a África. A África é muito rica em recursos minerais, recursos naturais, minerais, e muito pobre em infraestrutura. O que eles fazem? Eles constroem estradas, dão condições de saúde, de infraestrutura, para que essas pessoas lá trabalhem, produzam mais, eles tenham maior canais, tenham estradas, tenham portos aonde escoar esses recursos que eles compram e que muito eles precisam para o seu desenvolvimento. Eu acompanho bastante futebol e lá pelo ano de uns 12 anos, sei lá, faz bastante tempo, eu estava ouvindo uma transmissão de rádio de um jogo da seleção brasileira aqui, um amistoso na América Central, na Costa Rica. E o pessoal da rádio que eu acompanho relatava que estavam lá, o Brasil ia jogar lá na Costa Rica, num estádio maravilhoso, moderníssimo, e onde tinha lá uma placa que dizia, o estádio recém-construído, que havia sido doação, presente do governo chinês ao povo da Costa Rica. Eles, quando não tem facilitam esse acesso das pessoas, coisas que eles normalmente não teriam, também, sabe, para escoar seus produtos, os produtos que eles compram, e também como apoio geopolítico. Quando se começa a pensar, a raciocinar como se deu essa transformação, não tem como nós não lembrarmos lá no começo do vídeo, quando eu falei, que foi através da educação. O Deng começou a incentivar a educação, mandar chineses jovens estudar no exterior. Hoje, nos Estados Unidos, 12% de todos os estudantes estrangeiros nas universidades americanas são chineses. E eles levam muito a sério. Eu tenho um filho que estudou no exterior e ele relatava para mim, durante esse período que teve lá, que havia muitos chineses mesmo estudando na universidade que ele estava. E ele via durante o dia, durante o horário de estudo, ele via o campus coalhado de chineses. Depois, quando não era período de aula, que os jovens todos iam para a balada, iam ao futebol, isso eles que nunca enxerguei um chinês. Eles se dedicavam sempre aos estudos, focados o tempo inteiro. Não tem como falar desse progresso chinês todo sem analisar como eles encaram a educação. O Jeromel conta no livro, e eu falei que cobria os bilionários, sempre que ele fala sobre um bilionário, o brasileiro sempre faz a seguinte pergunta: esse bilionário é feliz? O americano pergunta para ele: em quanto importa a fortuna desse bilionário? E o chinês sempre pergunta: onde foi que ele estudou? Então eles dão muito valor a isso. O diploma deles, a universidade que ele estudou, isso vai ser parte da vida dele, isso ele vai levar para a vida toda. É muito comum sempre na conversa com os chineses, segundo o autor do livro, que eles sempre perguntam para as pessoas: onde é que tu se formou? Onde é que foi? Como é que foi a tua formação? Qual a universidade? Quanto tempo tu estudou?
Então, gente, O Poder da China, uma leitura muito, mas muito interessante. Eu recomendo, se vocês quiserem se aprofundar, saber um pouco mais sobre a China, aproveita, eu vou deixar o link do livro aí na descrição do vídeo e se informem. Existe um outro livro também, esse é mais antigo, vocês vão aprender bastante lendo, eu já li, sobre a história da China. Foi escrito pelo Henry Kissinger, que foi secretário de Estado americano no governo Nixon, e ele que fez a aproximação diplomática da China com os Estados Unidos. É muito interessante saber, desde a história, a gente sempre vê que é um povo muito paciente, muito focado, muito interessante de se ler. Eu vou deixar a descrição aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, novos vídeos, tem bastante coisa nova aparecendo aí. Tá? E muito obrigado por assistir. Vou deixar só para vocês uma mensagem que, segundo diz aqui, foi o Napoleão que escreveu. O Napoleão disse: a China é um gigante adormecido que siga dormindo, pois quando acordar o mundo vai tremer. A China acordou. E agora? Ok? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.